E eu quero conversar com vocês nessa noite sobre aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus está fazendo e desafiá-lo a se envolver ainda mais nos projetos que Deus tem para fazer. A começar de dentro da nossa casa, o nosso estado querido e até os confins da terra, porque o Senhor tem comigo e com você algo muito especial na obra missionária. E quando nós pensamos nesse desafio missionário, nós somos desafiados a ir além das nossas possibilidades. O que eu acho gostoso é que fazer missões não é fazer aquilo que a gente sabe fazer, mas é viver na dependência de Deus. E quando a gente viveu hoje pela manhã aquele encontro com o coral da Cristolândia, ouvindo daqueles jovens, daqueles homens, aquilo que Deus fez de uma transformação tão extraordinária, pode saber que você faz parte desse projeto como membro de uma igreja que se envolve em missões. E de repente você faz uma pergunta, mas como? Eu nunca estive numa Cristolândia, eu nunca fiz uma visita. Talvez a resposta esteja sendo agora ao seu coração, vem agora ao seu coração no sentido de que, bom, de repente então está na hora de eu agendar uma viagem e estar junto com eles, conhecer mais de perto e saber que projetos nós temos nos envolvido e podemos fazer. Bom, mas quando nós olhamos para o nosso estado, para o nosso Paraná querido, existem aqui alguns desafios que até já foram falados aqui e que eles precisam de uma resposta. Uma resposta minha e sua, no atendimento a um clamor que vem de homens e mulheres, crianças, jovens e adolescentes, que precisam de Jesus. E o que é que nós responderemos a eles? A resposta de uma consciência missionária a favor de um Paraná indígena para Cristo Jesus. Já imaginaram? Existem comunidades indígenas, existem tribos indígenas no nosso estado que ainda não foram alcançados para Cristo Jesus. Mas nós, como povo de Deus, missionários paranaenses, porque somos missionários em potencial, já temos sustentado missionários entre os indígenas e também sustentado missionários indígenas, que se converteram nas suas tribos e que já estão servindo como anunciadores das boas novas ao seu povo. Essa consciência missionária é a favor de um Paraná das crianças que ficam nos semáforos, dos andarilhos, dos marginalizados, dos discriminados, para que estes sejam alcançados para Cristo Jesus. Essa consciência missionária a favor de um Paraná das diferenças de classes, das mulheres e crianças que são agredidas por aqueles que se sentem donos seus, daqueles que são dependentes químicos, que precisam ser dependentes de Jesus, mas como saberão se ninguém chegar até eles com a graça salvadora? Daqueles que vivem do sexo como profissionais, para que venham confessar Jesus como Senhor e Salvador em suas vidas. Para isso, eu e você somos desafiados pelo Senhor a chegar até eles. Essa consciência missionária a favor de um Paraná dos centros urbanos e rural, dos universitários e daqueles que ainda buscam aprender a escrever os seus próprios nomes, para que estes venham testemunhar da graça redentora de Cristo Jesus. Uma consciência missionária a favor de um Paraná de líderes políticos, éticos ou não éticos, corruptos e não corruptos, das palafitas, das choupanas, dos palacetes, para que todos eles venham a reconhecer a soberania de Deus e se render a Ele. E sabe de uma coisa? Quando nós intercedemos por estes líderes, quando nós clamamos ao Senhor a favor deles, nós estamos exercendo o nosso direito de cidadãos dos céus, que vivem temporariamente numa terra que ainda não confessa Jesus como Senhor e Salvador. Mas nós, como missionários do Senhor Jesus aqui no Paraná, temos essa tarefa, essa função. Uma consciência missionária a favor dos imigrantes, dos refugiados e dos vários grupos étnicos que se somam aos mais de 11 milhões e 200 mil habitantes aqui nesse estado. E é interessante porque hoje, quando foi perguntado quem aqui é paranaense de nascimento, alguns. Mas quantos são paranaenses de coração? O grupo foi maior. É um estado acolhedor,
um estado que recebe aqueles que aqui chegam, e muitos que aqui chegam sem Jesus Cristo. É neste olhar que eu gosto de pensar numa frase que os nossos jovens aqui usam muito, que quando falam de algum desafio, eles então partem para esse desafio dizendo, eu vou fazer, ou eu estou dentro, então eles dizem, partiu. E eu quero dizer para você, partiu missões, e quero te desafiar a colocar a mochila missionária nas costas. E quando levantar amanhã cedo, você coloque-a, sabendo que o seu campo missionário, desde casa, ele faz parte do desafio de Deus para a sua vida. No entanto, partiu missões é uma tarefa que só faz aquele que tem consciência que Deus tem algo consigo para esta tarefa. Por isso, que a consciência missionária, ela não é do coletivo, mas ela parte do individual para o coletivo. E a partir do momento que eu e você entendemos que somos partes integrantes desse projeto de Deus para alcançar o povo paranaense para Cristo Jesus, aí sim, nós formamos essa consciência missionária capaz de mover uma multidão, um povo, uma igreja, para alcançar os objetivos do Senhor. O desafio de sermos testemunhas dentro da nossa família, com a nossa parentela. E às vezes nós entendemos que ser missionários é olhar para fora e fazer missões lá em outro país ou em outro estado. Mas quando nós começamos a fazer missões aqui dentro de casa, então é como se a mochila missionária grudasse em nós. E onde a gente estiver, ela está junto. Bom, mas então quando nós colocamos a nossa mochila rumo ao desafio missionário, nós precisamos entender o que é que o Senhor fala a respeito disso. E eu gostaria de conversar um pouquinho a respeito da grande comissão, quando o desafio de Deus é muito exato. E é claro, o texto não fala assim, mas é mais ou menos como se ele estivesse dizendo, partiu missões, quem quiser que me siga. E os discípulos de Jesus vão com ele. E experimentam uma escola junto com Jesus do que é fazer missões, do que é fazer discípulos. E é interessante porque o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, aqui o Senhor Jesus deixa clara essa missão que deve ser cumprida somente por aqueles que entendem o seu lugar no plano de Deus. E agora, querido, a minha pergunta é, qual é o seu lugar no plano de Deus? Pode ser que você vai dizer assim, não, eu sou só um ouvinte, não quero me envolver com esse negócio não, isso dá muito trabalho. Esse negócio de ir para a Amazônia, ou esse negócio de ir para uma tribo indígena, esse negócio não é comigo. E eu lembro que quando eu ainda estava na minha formação missionária, eu quase não ia de férias para casa. Porque eu orava e falava com o Senhor, dizendo, Senhor, eu não posso terminar essa graduação na dúvida de onde o Senhor me quer. E eu então me arrisquei em vários desafios. E a gente não tem dinheiro, né? Seminarista, nunca tem. Mas a gente faz cada coisa, a gente vende cada cachorro quente, a gente faz cada promoção, a gente consegue alguns pais adotivos. E não é que a gente vai? É claro que a classe é aquela classe do trem para baixo, né? A gente às vezes consegue um ônibus, vai bem, ou vai de trem, mas a gente chega lá. E eu lembro que certa vez eu cheguei numa igreja com a minha carteirinha de estudante e disse, olha, eu sou estudante, estou fazendo missões, mas eu tenho que esperar o ônibus 12 horas. Não tem dinheiro para comer, está aqui a carteirinha para dizer que eu estou falando a verdade, mas eu preciso pelo menos de um lugar para tomar um banho, que já estou aqui há um bom tempo. E Deus foi tão misericordioso comigo, que não somente me deu o banho, me deu o almoço, me deu o café da tarde, a janta, porque eu ia viajar à noite, e me deu também um turismo naquela cidade, porque o casal que me recebeu ali, eles estavam comprando um carro novo, queriam estrear o carro e queriam dar um passeio de carro novo, e eu, fui convidada para estar junto com eles. Beleza, porque se eu tivesse de outra maneira, eu não os conheceria, nem teria feito o passeio. Mas os desafios de Deus só são entendidos por nós quando nós nos arrojamos neles e dizemos, Senhor, faça. Então, leiam comigo, Mateus capítulo 28, 19 a 20, dá para ser assim? Vamos juntos? Portanto, vão e façam discípulos
Já vai ser projetado aqui, certo? Isso. Portanto, vão e façam. Olha que coisa interessante. Fazer missões não significa receber a bênção primeiro. Fazer missões significa ir. E ele, então, lança o desafio de fazer discípulos, de ir. E aqueles que vão, aqueles que se arrojam nesse desafio, aqueles que se lançam e dizem, Senhor, eu não sei, esse negócio é muito complicado ao meu entendimento, mas eu estou afim, eu quero experimentar, eu quero te servir, eu quero ser a resposta do Senhor a esses desafios. Então, ele continua dizendo, eu vou estar contigo, você não vai estar sozinho, eu vou te acompanhar. E o gostoso é que, às vezes, nós mesmos temos essas dúvidas com os nossos parentes, aqueles que estão ao nosso redor no dia a dia. Como falar com a nossa parentela, como falar com os nossos primos, tios, como falar com aqueles que caminham conosco todos os dias. E ele continua com a promessa dizendo, eu estou contigo. Então, somente abra a boca, fala, então, somente viva, então, somente testemunhe. Jesus aqui, então, faz um convite para seus discípulos participarem de uma grande obra. Esse dia da consciência missionária nos faz lembrar que eu e você fazemos parte de algo sobrenatural, de algo extraordinário. E que para a gente experimentar a grandeza desse projeto, a gente deve dizer, não, eu estou dentro, eu quero participar. Partiu missões, estou colocando a minha mochila e eu não quero deixá-la para trás. A missão de fazer discípulos se inicia num relacionamento intencional, discipular. E é claro, a gente aqui já ouviu o que aconteceu no testemunho do pastor Tunala, quando vai abastecer, ali já começa, porque há uma intencionalidade, há um desejo de que aquela pessoa conheça Cristo Jesus. E ao conhecer, quanto mais próximo de Cristo, quanto mais desenvolve um relacionamento discipular, aquela necessidade de confessar Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, pedir o batismo, se integrar numa comunidade de fé, e continuar fazendo discipulado com outras pessoas. É assim que nasce uma igreja, é assim que cresce uma igreja, é assim que missões é feito. Mas em Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18, olha que coisa interessante, esse comissionamento que o Senhor Jesus faz, ele vem recheado de alguma outra coisa a mais, como se o Senhor estivesse dizendo, olha, além de eu estar com você, você será revestido de poder. Vamos ler juntos comigo? Os irmãos me ajudam? E disse-lhes, vão. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Olha que coisa interessante. Tem muita gente querendo aprender a fazer a segunda parte desse texto, que é a parte do final do versículo 17 e 18. Mas acontece que o desafio é dado no início. Vão, preguem, anunciem. E surgindo alguma dificuldade, sendo necessário expulsar demônios, sendo necessário tomar um veneno sem que vocês saibam, vocês serão protegidos. Nada lhes acometerá, nenhum mal virá sobre vocês. Percebe como é que é a questão do desafio missionário? Percebe como é que é a questão dessa consciência daquilo que eu tenho que fazer? Eu não preciso ter nada mais daquilo que Deus me dá para dar o primeiro passo. E a partir do momento que as dificuldades surgem, então esse mesmo Deus que me envia, Ele cuida para que todas as coisas possam ser superadas, os obstáculos vencidos, as barreiras derrubadas. Em Lucas, capítulo 24, versículo 47 a 49, interessante porque Jesus nos envia cuidar de gente. É interessante isso, Ele aqui não envia construir sinagogas, construir templos, cuidar
de gente. Você acha que é capaz de cuidar de gente? Daqueles que são seus vizinhos, que trabalham contigo, que moram perto de você? É disso que Jesus está falando. Às vezes a gente está focado em alguma coisa tão distante, tão longe, e Jesus está dizendo, eu quero que você cuide de gente, de pessoas, que se relacione com pessoas. Lucas 24, 47 a 49, vamos ler juntos? Olha o que ele diz aqui. Que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Percebem aqui o cuidado do Senhor com os seus enviados? Ele está enviando, mas não está enviando a gente desprotegido, sem orientação, sem direção. Ele cuida para que no ir nós possamos ter toda a retaguarda para cumprir a missão. Pode ser que você esteja dizendo, olha, mas eu tenho medo, eu tenho receio, não sei bem fazer essas coisas. Os discípulos de Jesus também não sabiam. Eu até hoje não sei plantar igrejas, mas Deus já me deu o privilégio de viver a plantação de 5. E ontem estava numa delas, lá em Santa Catarina. De tudo aquilo que aconteceu lá, ontem foi a formatura de 6 novos líderes que estão sendo enviados. 2 já estão numa congregação, e os outros 4 estão se preparando para serem enviados para a plantação de igrejas ali no entorno, em algumas outras cidades daquela região. Puxa, quando eu fui para lá em 2007, eu não sabia nada disso. Mas quando Deus me manda para lá, e eu vou, nos planos de Deus já tinha algo parecido com o que aconteceu ontem, lá em Santa Catarina. Por quê? Porque é do plano de Deus, é da soberania de Deus, é da magnitude e da grandeza de Deus. Eu e você só precisamos estar dentro do projeto de Deus e nada mais, porque o restante é Ele que faz. Se eu não sei, Ele me capacita. Se eu não falo direito, Ele me dá a palavra. E às vezes não precisamos falar nada. Se nunca expulsei um demônio, não há necessidade, Ele vai na hora que for necessário ajudar na expulsão. Se eu tomar um veneno, Ele vai permitir que aquele veneno não me faça mal. Não é isso que o texto está dizendo? Você crê nisso? Amém? Então, essa consciência missionária, ela nos envolve no desejo de que, Senhor, então eu quero estar dentro. Não sei muito disso, mas eu quero estar dentro. Porque se é projeto teu, me envolva. E em Atos capítulo 1, o último texto que quero compartilhar desse desafio, Atos capítulo 1, versículo 8. Que coisa gostosa isso que Jesus faz. Vamos recitar juntos, queridos? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Eu só posso ser testemunha nos confins da terra se começar sendo testemunha aqui dentro da minha casa. E agora, quando nesse desafio de partir missões, quando nesse desafio de olharmos para aquilo que o Senhor tem feito e dizer, Senhor, eu também quero fazer parte, no sustento, na intercessão, ou mesmo sendo enviado, se o Senhor assim quiser. Eu gostaria que nós tivéssemos agora um tempo para olhar para estes valorosos homens e mulheres do Senhor, que foram enviados por nós, para estarem aqui no nosso querido Paraná, servindo ao Senhor nos mais diferentes projetos. E que você agora tivesse um tempo em que você orasse e escrevesse aqui o seu carinho, a sua palavra de encorajamento, de estímulo, e dissesse, olha, escolha um destes. Como, se quiser também, mais de um, enfim, mas diga, estive orando por você, ou escreva um texto bíblico, porque essa carta que você vai escrever, de encorajamento, de ânimo, de desafio ao missionário, vai chegar até ele. E eu vou dizer que ele vai se sentir muito feliz em saber que uma igreja teve um tempo no culto em que estava celebrando ao Senhor
para orar por ele, orar pela sua família, interceder pelo ministério que Deus tem dado para ele. Enquanto você está escrevendo, eu quero continuar conversando com você aqui. Imagina que isso que nós acabamos de ler do Senhor é como se fosse essa mochila. Ele coloca essa mochila e ele diz: olha, eu vou dar para você, porque você está dizendo que quer servir, que quer ir, e ele coloca para você usar. E ele diz: olha, no momento certo, no momento próprio, você vai ter um equipamento para usar. Só que se você pegar essa mochila e começar a colocar coisas desnecessárias nela, elas se tornarão como se fosse um peso morto. E a gente carregar um peso morto é ruim. Nós ouvimos aqui o pastor Tunala dizendo que em algumas regiões lá da Amazônia nem celular pega. E há situações que, para que mesmo que a gente precisa de determinada coisa? Do celular? Ou de um outro equipamento? Se a gente não vai precisar. Mas há algumas coisas que a gente não pode deixar para trás. Nessa mochila dada pelo Senhor, não é essa que eu estou usando, mas esse desafio no seu coração de ir, precisam ter algumas coisas que eu gostaria que você pensasse aqui comigo. Você pode continuar escrevendo a tua cartinha. E depois nós vamos ter um tempo para todos trazerem aqui. O seu corpo por receber uma surra, um espancamento por alguém que cuidava e que se embriagou, você vai sair sem dizer nada. Essa consciência missionária faz com que eu olhe para dentro da minha mochila, dentro de mim, e diga: partiu missões, porque eu quero atender o clamor da criança paranaense, da criança que sofre do abuso, da criança que é oprimida por aqueles que estão com ela e que não têm amor, daquela criança que não sabe o que é um abraço ou um beijo despretensioso. Eu quero ter uma palavra, então eu vou dizer para esse que me envia, dizendo: Deus, me capacite, porque eu quero falar àquelas crianças que estão à noite, que ficam ali na calçada, ou aqueles que ficam nos sinaleiros, do teu amor e da tua graça. Eu quero levar a esperança para essas crianças paranaenses. Bom, partiu missões para atender o clamor dos encarcerados, atender o clamor daqueles que vivem na dependência. E se os irmãos fizerem uma pesquisa, vão descobrir que o Paraná é o 5º maior em população carcerária. E o que eu e você temos com isso? São homens e mulheres que por algum delito estão lá dentro. E o que é que eu e você vamos fazer? Vamos ignorar que eles existem? Então nós vamos ter que pedir ao Senhor: Senhor, me capacite. Senhor, me dê palavras para que eu possa chegar a estes que dependem de alguma química, com uma palavra de esperança,
vindas do teu coração. Para os irmãos entenderem, 10% da população de Curitiba é dependente de alguma química. Significa 170 mil pessoas. Puxa, nós estamos aqui em Curitiba, eu e você. O que nós vamos fazer? Vamos passar de largo e fazer de conta que não estamos vendo? Ou vamos tirar da mochila que Deus está dando? Porque o último texto que lemos de Atos 1:8 diz que o Senhor faz vir sobre nós o poder do seu Espírito, para nos dar a autoridade de chegar para estes e dizer: a esperança em Cristo. E eu estou aqui para dizer para você que há esperança, mas não passarmos de largo, porque são pessoas que precisam de Jesus, assim como eu e você. A única diferença é que nós não estávamos ali, na dependência de alguma química. Partiu missões para atender a comunidade indígena. E eu fico muito feliz com essa conquista do povo batista brasileiro, que foi a oportunidade que Deus nos deu através de homens que investiram 40 anos de suas vidas na tradução de um Novo Testamento xerente. E o que nós vamos fazer com os indígenas paranaenses? Vamos fazer de conta que eles não existem e que não dizem respeito a nós? Partiu missões, porque quero ver o indígena paranaense tendo as suas demandas e necessidades atendidas, através da compaixão e graça de Jesus. Aqui no Paraná hoje são mais de 13 mil indígenas nas suas comunidades, nas suas tribos. E de repente você vai dizer: não, eu nem sei falar com um indígena. Quero dizer que ainda no meu tempo de formação, essa foi uma das experiências que eu fiz com o Senhor. Eu não sabia se Ele me queria no meio indígena. Então eu disse: Senhor, eu quero ir para lá, eu quero ficar um tempo no meio deles. E eu preciso que o Senhor fale comigo, se o Senhor me quer como uma missionária no meio indígena. E talvez nós estejamos aqui tendo o clamor de Deus no nosso coração, sem saber para onde. E pode ser que você então diga: Senhor, então eu quero passar um tempo numa comunidade indígena. E o Senhor diz para mim: se é lá que o Senhor me quer. Ou até adotar um missionário que está lá. Ou até ajudar a que outros projetos indígenas sejam iniciados. Partiu missões para abrir a nossa casa ao discipulado. Partiu missões para servir a nossa mesa o pão vivo que desceu do céu, servindo a água viva que é Jesus, para saciar a sede e a fome das pessoas que vivem conosco nos mesmos condomínios, no mesmo prédio, mas que estão lutando para manter seus relacionamentos conjugais, estão lutando para entender o que acontece com seus filhos, estão lutando para entender o que acontece com as suas vidas profissionais, e muitos querem desistir de viver. E eu e você podemos abrir as portas da nossa casa para compartilhar com eles o pão vivo e a água viva que jorra para todo sempre, que é Cristo Jesus. A esperança. Isso é partir para o desafio missionário. Isso é fazer missões. Isso é deixar queimar no nosso coração a chama viva da salvação e da graça eterna de Cristo Jesus. É compartilhar com aqueles que não têm a graça de Deus derramada em mim, no meu coração, no seu, na nossa casa e na nossa família. Partiu missões, segurando as cordas daqueles que lá já estão. Nós temos aqui vários pães, e às vezes a gente corre deles, né? Porque isso aqui é um compromisso. Diferente desse que você escreve agora e chega ao missionário. Mas termos o compromisso de segurar as cordas, para que aquele missionário que está lá na tribo indígena, aquele missionário que está lá trabalhando com os dependentes químicos, aquele missionário que trabalha com as crianças, aqui do nosso estado paranaense, aquele missionário que está lá nas carcerárias, cuidando da pastoral carcerária, daqueles homens e mulheres que estão lá dentro, e da igreja que nós já temos plantado lá. Nós já temos uma igreja em Foz do Iguaçu, com um pastor lá dentro da igreja, que está cumprindo pena, mas é um homem que já se converteu, já se rendeu ao Senhor, é irmão nosso em Cristo, e já é um líder de Jesus dentro daquela prisão, ganhando almas para Cristo. Então, partiu missões
porque a partir de hoje eu quero ajudar estes a permanecerem em pé, a terem o seu sustento diário. E finalmente, partiu missões, sendo um voluntário da causa, se disponibilizando, participando, se envolvendo, indo ao campo. E irmãos, eu vou dizer um negócio muito especial aqui. Eu só passei a sentir necessidade desse chapéu aqui lá em Manaus. A gente fica atrás de uma sombra desesperadamente. Isso aqui ajuda aqui, uma maravilha. De uma certa forma, disfarça uma sombrinha no rosto da gente. Ajuda a queimar menos e faz a cabeça da gente ficar mais refrescada. Sabe de uma coisa? Que esse chapéu para mim, ele agora, desde aquela experiência que eu vivi lá com eles, com aqueles ribeirinhos, ele passa a ter um outro sentido. É como se eu colocasse o uniforme e não me soltasse dele nunca mais. É como se eu vestisse a camisa e dissesse: nunca eu quero me parecer com qualquer coisa desse mundo, mas eu quero estar tão comprometida com essa consciência missionária, que onde eu for, o que eu fizer, onde eu estiver, as pessoas olhem para mim e vejam alguém comprometida com um grande projeto, um projeto de Deus, um projeto de ganhar almas para Cristo Jesus. Você está nessa comigo? Você quer pegar a sua mochila? Você quer dizer para o Senhor: Senhor, me dê a mochila, eu quero partir para missões. E amanhã, quando eu pôr os pés para fora da minha cama, eu quero estar munido de todo o equipamento necessário para ser usado pelo Senhor onde o Senhor quiser. Então os meus lábios são teus, os meus pés, as minhas pernas são tuas, os meus braços, os meus pensamentos são teus. Usa-me inteiramente.